Existem pessoas na vida que parecem nascer com a missão de salvar o mundo. Lucas era uma delas. Desde criança, ele tinha essa qualidade inexplicável de estar presente, de estar disponível, de estar lá quando alguém precisava. Não era algo que ele decidiu ser. Era apenas quem ele era, fundo no seu coração, nos seus genes, na maneira como ele entendia a vida e o seu lugar nela. Durante muitos anos, Lucas foi essa pessoa que todo mundo procurava quando o caos batia à porta. Se você precisava de um empréstimo, Lucas estava lá com o dinheiro que mal podia faltar da sua própria conta. Se você tinha um desabafo angustiante que precisava sair do peito, Lucas criava tempo em uma agenda apinhada para apenas ouvir, para apenas estar com você naquele momento de fraqueza. Se você tinha um problema que parecia insolúvel, Lucas era aquele que colocava as mãos na massa e resolvia, mesmo que fosse um problema que não tinha nada a ver com ele, mesmo que significasse deixar seus próprios afazeres de lado. No trabalho, Lucas era lendário. Era o primeiro a chegar à empresa, frequentemente chegando quando o sol ainda mal começava a rasgar o céu da manhã. As luzes do prédio se acendiam quando ele abria a porta. E era o último a sair, esperando até que os problemas do dia estivessem resolvidos, até que tudo estivesse perfeito, até que ninguém mais pudesse depender de sua presença. Seus chefes o amavam porque ele nunca dizia não, nunca reclama, nunca tinha um mau dia que interferisse no seu trabalho. Seus colegas o respeitavam, não porque ele fosse melhor, mas porque ele sempre estava ali para cobrir uma falta, para corrigir um erro, para garantir que a roda continuasse girando. Na família, Lucas era a coluna vertebral que sustentava todo o edifício. Era o responsável por dar um jeito em tudo, por resolver tudo, por ser o adulto da situação enquanto era apenas um menino crescendo. Quando papai faleceu, depois de uma doença que durou anos e que consumiu os últimos pedaços de esperança que a família ainda guardava, foi Lucas quem se levantou nos dias mais negros. Enquanto sua mãe se afundava no luto e seus irmãos se perdiam em seus próprios mundos de dor, Lucas foi quem organizou tudo. Ele foi quem falou com as funerárias e negociou cada detalhe, quem escolheu a roupa para o corpo, quem decidiu quando seria o velório, quantas pessoas poderiam vir, como seria a cerimônia. Ele foi quem recebeu os abraços vazios das pessoas que apareciam apenas para cumprir um ritual vazio. Ele foi quem escutou as histórias repetidas sobre quem era o seu pai, como se pudesse capturar a essência de uma vida inteira em algumas palavras, murmurando em um ambiente cheio de flores que tentavam disfarçar o cheiro da morte com seu perfume artificial. Depois, quando a irmã mais nova se separou, quando seu casamento desabou em uma série de brigas e desapontamentos que ninguém vinha, Lucas estendeu a mão novamente. Ele abriu a porta da sua casa, ele abriu a sua carteira, ele abriu o seu coração. Durante meses, ele sustentou a casa da irmã enquanto ela tentava se reconstruir. Ele era quem acordava com o choro das crianças à noite, quem preparava o café da manhã, quem mantinha a estrutura em pé enquanto tudo desabava ao redor. E fazia tudo com um sorriso no rosto, com a paciência de um santo, como se aquilo fosse exatamente o que ele deveria estar fazendo com seu tempo, com seu dinheiro, com sua vida. Os amigos também sabiam exatamente para onde correr quando tudo desabava. Havia aquele amigo que foi arruinado financeiramente por um negócio que correu mal, um investimento que prometia ganhos astronômicos e que evaporou como o orvalho da manhã. Lucas foi quem emprestou o dinheiro, dinheiro que ele não tinha, dinheiro que ele precisava para suas próprias contas, para suas próprias necessidades. E quando a pessoa o procurava dizendo que não conseguiria pagar, Lucas dizia que não era problema, que entendia, que podia ficar para depois. Só que depois nunca vinha, e Lucas apenas abria mão, porque o que importava era que a outra pessoa não sofresse. Havia aquele outro amigo que tinha problemas com bebida, que metia problemas de relacionamento nas costas, que simplesmente não conseguia colocar a vida em ordem. Lucas era quem recebia as ligações às 3 da manhã, quem saia da cama, quem ia buscar esse amigo em algum bar, quem o levava para casa, quem ouvia a mesma história de remorso pela milionésima vez. E Lucas nunca expressava frustração, nunca demonstrava cansaço, nunca fazia essa pessoa se sentir uma carga. Porque para Lucas, aquilo era o que amigos fazem. Aquilo era o amor em ação. Mas o que Lucas não percebia, não enxergava, talvez porque estava muito ocupado dando para ver claramente, era que enquanto ele se doava de forma tão completa e incondicional, ninguém se importava de verdade com ele. As pessoas o amavam por aquilo que ele fazia, não por aquilo que ele era.
O amor que recebiam era transacional, era baseado em utilidade. Quando Lucas não estava resolvendo seus problemas, quando não estava dando, quando não estava salvando, ele praticamente desaparecia do radar dessas pessoas. Alguns dias, Lucas se sentia invisível. Mas quando ele resgatava alguém da escuridão, de repente ele era o herói, era o melhor amigo do mundo, era o irmão mais dedicado do universo. Aquilo lhe dava um propósito, uma razão para existir. Então ele continuava, sempre sorrindo, sempre disponível, sempre sacrificando. Porque no fundo, bem fundo, ele acreditava que era assim que a vida funcionava. Você dá o máximo, você faz o máximo, você se oferece completamente, e eventualmente, a vida retribui com gratidão, com lealdade, com amor genuíno. Mas a vida tinha outras lições para ensinar a Lucas. Um dia comum, como qualquer outro dia que ele viveu durante todos esses anos, Lucas sofreu um acidente. Ele estava voltando do trabalho, dirigindo na rodovia que sempre dirigia, pensando nos problemas que precisava resolver, na irmã que precisava de dinheiro, no colega que tinha pedido um favor, na mãe que tinha ligado pedindo algo. Ele estava tão imerso em seus pensamentos que não viu o carro que vinha na outra mão de direção. O acidente não foi catastrófico. Não foi o tipo de acidente que aparece nos noticiários, que deveria ter matado a pessoa, que é um milagre ela estar viva. Era apenas um acidente. Um bater de carros que deixaria Lucas com ferimentos, com dor, com hematomas que cobririam seu corpo como mapas de um território que ele não reconhecia mais. O médico disse que nada era grave, mas que Lucas precisava descansar. Precisava ficar em casa. Precisava deixar o corpo se recuperar. E pela primeira vez em muitos anos, talvez pela primeira vez em toda a sua vida adulta, Lucas não tinha escolha senão parar. Ele ficou semanas fora do trabalho. Semanas em que seu salário não chegava, semanas em que as contas se acumulavam na mesa, semanas em que ele tinha que lidar com a realidade de que a via economia não era suficiente para cobrir tudo. Ele estava machucado e fraco e assustado, porque Lucas nunca tinha ficado parado antes, nunca tinha tido que enfrentar um momento em que não podia dar, em que não podia resolver, em que não podia ser a solução para os problemas de todos. Então ele começou a ligar para as pessoas. Primeiro ligou para aquele amigo que tinha ajudado inúmeras vezes, aquele que tinha emprestado dinheiro quando tudo desabava. Deixou uma mensagem. Então esperou. Depois ligou novamente. Dessa vez, quando o amigo finalmente atendeu, ele disse que estava muito ocupado, que teria que ligar depois, que não era um bom momento. Mas nunca ligou. Mas nunca retornou a ligação. Então Lucas ligou para outro amigo. O telefone tocou e tocou e tocou, e ninguém respondeu. Dias depois, quando Lucas conseguiu alcançá-lo, o amigo desculpou-se dizendo que seu telefone tinha estado sem bateria, que tinha tido muito trabalho, que tinha muitas coisas acontecendo, que talvez pudesse se encontrar em outro momento. Mas quando Lucas mencionou delicadamente que estava tendo dificuldades e perguntou se havia qualquer forma em que o amigo pudesse ajudar, houve um silêncio longo e incômodo do outro lado da linha. Então o amigo disse que agora não dava, que ele também estava com dificuldades, que talvez daqui a alguns meses quando as coisas melhorassem. Lucas ligou para sua irmã, aquela pela qual tinha feito tanto, que tinha sustentado durante meses quando tudo desabava. Ela disse que também estava com dificuldades financeiras, que o ex-marido tinha atrasado a pensão, que não tinha como ajudar. E quando Lucas perguntou se ela poderia emprestar apenas um pequeno valor, apenas o suficiente para pagar algumas das contas mais urgentes, houve um desconforto em sua voz. Ela criou desculpas. Ela disse que tinha que ir. A chamada terminou rapidamente, deixando Lucas com uma sensação de vazio que era pior do que qualquer dor física. Ele tentou a mãe, mas quando ligou, encontrou uma recusa gentil mas firme. Ela tinha seus próprios problemas, seus próprios medos sobre o futuro. Ela era uma mulher idosa vivendo uma pensão limitada, embora amasse seu filho, não tinha nada para dar. Lucas entendeu isso. Ele nunca esperaria que sua mãe se sacrificasse. Mas o coração dele caiu um pouco mais, porque esse era um homem sem rede de segurança, descobrindo isso quando precisava mais. E assim, Lucas passou dias sozinho em sua casa. Dias que se transformaram em semanas. A dor do acidente era uma coisa, uma sensação física que ele podia compreender e que ele sabia que eventualmente desapareceria. Mas a dor do silêncio era diferente. Era mais profunda.
era mais assustadora. Porque essa dor não tinha um final claro, um médico que pudesse prescrever um tratamento, um período de recuperação que pudesse ser marcado em um calendário. Ele estava sozinho em sua cama, com dor em cada parte do seu corpo, sem dinheiro entrando, sem a certeza de como pagaria o aluguel, sem a segurança de saber que alguém estava ali se algo piorasse durante a noite. E a pergunta que martelava em sua mente, que o acordava à noite, que o torturava a cada momento que ele não conseguia dormir, era sempre a mesma. Sempre. Eu estive para todo mundo. Eu fiz tudo o que pude, e mais. Eu sacrifiquei meu tempo, meu dinheiro, meu descanso, meus próprios sonhos. Eu estava sempre lá, sempre presente, sempre disponível. Por que ninguém está para mim agora? Por que, quando cheguei meu turno de precisar, não há ninguém vindo? Por que estou tão sozinho? Essa pergunta não tinha uma resposta confortável. Essa pergunta quebrou algo dentro dele. Não foi ódio, porque Lucas era incapaz de ódio genuíno. Não foi uma raiva que o consumisse ou o transformasse em alguém amargo e vingativo. Foi algo mais silencioso e mais profundo. Foi uma lucidez. Uma clareza que é mais dolorosa do que qualquer escuridão, porque você não pode voltar atrás uma vez que viu a verdade. Quando Lucas finalmente se recuperou, quando conseguiu voltar ao trabalho, quando sua vida retornou a algo semelhante de uma rotina normal, ele voltou diferente. As pessoas ao seu redor perceberam isso, e alguns deles até comentaram sobre isso. Embora não entendessem exatamente o que havia mudado. Ele não estava rude. Ele não era frio. Ele era gentil quando alguém o procurava. Mas havia algo novo nele. Uma indiferença que não estava lá antes. Uma ausência de urgência em salvar pessoas que não tentavam se salvar. Quando aquele amigo que o tinha ignorado ligou semanas depois, pedindo ajuda com outro problema, Lucas simplesmente disse que não podia ajudar dessa vez. Sem explicação longa, sem desculpas exageradas, apenas uma negação clara. O amigo protestou, disse que Lucas tinha sempre ajudado antes, que era muito diferente dele. E Lucas simplesmente respondeu que tinha suas próprias coisas para resolver agora. Que entendia que todos tinham seus próprios problemas. Que desejava boa sorte. E desligou o telefone. Quando o trabalho pediu para ficar até tarde resolvendo um problema que não era realmente responsabilidade dele, que era resultado da incompetência de alguém mais, Lucas simplesmente disse que tinha outros compromissos. Que não podia. Que alguém mais teria que resolver. Seus chefes ficaram surpresos, porque Lucas nunca tinha dito não antes. Lucas sempre tinha ficado, sempre tinha resolvido. Mas Lucas tinha descoberto algo importante naquelas semanas de solidão e dor. Ele tinha descoberto que não era responsável pela vida dos outros. Que não era seu trabalho salvar o mundo. Quando sua irmã, que estava em dificuldades novamente, o ligou para pedir ajuda, esperando encontrar aquele Lucas de sempre que teria uma solução, uma resposta, uma forma de fazer tudo funcionar, ela encontrou algo diferente. Ele foi gentil. Ele foi compassivo. Mas ele não tinha dinheiro para emprestar. E quando ela insistiu, dizendo que era sua irmã, que ele tinha sempre ajudado, que ela não sabia para onde mais procurar, Lucas ouviu tudo aquilo com uma calma que antes não tinha. E depois, ele simplesmente disse que ela precisava encontrar suas próprias soluções. Que ele tinha feito o máximo que podia fazer. Que não podia sacrificar mais sua própria vida por salvar a dela. Com o tempo, as mesmas pessoas começaram a reclamar sobre Lucas. Elas diziam entre si que ele tinha mudado, que ele era diferente agora, que ele tinha ficado egoísta. Havia desapontamento em suas vozes, e às vezes até raiva. Porque pessoas que são acostumadas a receber não gostam quando o fluxo de dar para. Elas sentem que aquilo é uma traição, porque nunca questionaram se aquilo era justo, se aquilo era saudável, se aquilo era mesmo amor ou apenas dependência. Então elas procuravam transformar Lucas em vilão. Diziam que ele era ingrato, depois de tudo que a família tinha feito por ele. Diziam que ele era egoísta, que pensava apenas em si mesmo. Diziam que ele tinha se deixado levar pela amargura, que ele tinha se tornado uma pessoa ruim. E algumas dessas coisas ditas machucaram Lucas, porque ele ainda tinha seu coração, ainda sentia, ainda importava-se com essas pessoas em algum nível. Mas ele aprendeu algo naquelas semanas que ficou sozinho, algo que ninguém havia ensinado a ele antes. Ele não era responsável pelas emoções dos outros. Ele não era responsável por fazê-los felizes ou confortável.
Se a verdade o tornava vilão aos seus olhos, então aquele era um preço que ele tinha que pagar. Porque a alternativa era voltar àquele lugar de vazio, aquele lugar onde ele se sacrificava completamente enquanto ninguém o via realmente, enquanto ninguém se importava genuinamente com quem ele era. O que Lucas finalmente entendeu era que ele não tinha mudado. Seu caráter não tinha se transformado em algo diferente ou pior. Ele tinha simplesmente se escolhido. Pela primeira vez em sua vida adulta, talvez pela primeira vez em toda a sua vida, Lucas olhou para o espelho e viu uma pessoa que merecia seu próprio cuidado, sua própria dedicação, seu próprio amor incondicional. Ele percebeu que a energia que havia dado aos outros por tantos anos tinha sido em detrimento de sua própria saúde mental, sua própria segurança financeira, seu próprio futuro. E quando ele parou de dizer sim para tudo, quando parou de sacrificar sua paz pela comodidade de outros, quando parou de carregar as pessoas que só apareciam quando precisavam de algo, algo extraordinário começou a acontecer. Sua vida começou a dar certo. Não de forma mágica ou de repente, mas gradualmente, dia após dia, mês após mês. Sem carregar o peso emocional de problemas que não eram seus, Lucas descobriu que tinha muito mais energia. Sem gastar seu dinheiro ajudando pessoas que nunca retornavam o favor, ele começou a construir uma reserva, uma segurança financeira que lhe dava paz. Sem estar sempre disponível para os dramas dos outros, ele encontrou tempo para explorar seus próprios interesses, para construir amizades com pessoas que também se importavam genuinamente com ele, não pelo que ele podia fazer, mas por quem ele era. Ele fez novas amizades, amizades que eram diferentes porque nelas haveria um fluxo de mão dupla. Havia pessoas que também queriam estar para ele, que também ofereciam sem contar, que também o viam. Eram amizades construídas em bases de respeito mútuo e atenção genuína, não em transações disfarçadas de amor. Seu trabalho melhorou porque agora ele era estratégico sobre suas horas, porque agora estabelecia limites que eram respeitados, porque agora era visto como alguém com padrões e não apenas como alguém que poderia ser explorado indefinidamente. Sua saúde mental melhorou porque agora ele não estava carregando o peso emocional do mundo inteiro. E sim, algumas amizades antigas terminaram. Algumas pessoas simplesmente desapareceram da sua vida quando viram que não conseguiriam mais o que queriam dele. Mas Lucas descobriu que isso não era uma perda. Era um alívio. Era a clareza de saber exatamente quem o valorizava e quem o utilizava. Havia ainda um peso de tristeza nisso tudo, uma compreensão dolorosa de que aqueles anos que ele havia investido em pessoas que não o mereciam não poderiam ser recuperados. Havia ainda momentos em que ele pensava em sua irmã, em seu amigo antigo, em todos aqueles que ele havia ajudado tão completamente, e sentia uma melancolia por saber que aquilo nunca seria retribuído. Mas essa tristeza era diferente. Era uma tristeza que vinha com sabedoria, não uma tristeza que vinha com esperança de que as coisas mudassem. E de alguma forma, isso tornava mais fácil de suportar. Lucas havia se escolhido. E pela primeira vez em uma vida inteira passada buscando validação e propósito através da disposição de sacrificar tudo para os outros, ele havia encontrado algo ainda melhor. Ele havia encontrado a paz de saber que estava vivendo uma vida que era verdadeiramente sua. Não a vida que os outros queriam que ele vivesse. Não a vida que o definia apenas através de sua utilidade. Mas uma vida que era dele, que era autêntica, que era sustentável. E foi aí, naquele lugar de clareza, de amor próprio ainda novo e frágil mas crescente, que a vida começou a dar certo de verdade. Porque para Lucas, finalmente, a vida estava sendo vivida. E para Lucas, finalmente, isso era o suficiente. Há histórias que precisam ser contadas lentamente, com o tempo necessário para que você sinta cada batida do coração de quem as vive. A história de Samuel é uma delas. Samuel chegava à empresa todos os dias quando a cidade ainda dormia. Seu relógio marcava 6:30 da manhã, e ele já estava na mesa, ligando o computador enquanto os corredores permaneciam vazios e silenciosos. Saía quando o sol já tinha desaparecido do outro lado da cidade, geralmente por volta das 8 da noite. Era uma rotina que se repetia há quase 5 anos. 5 anos de chegadas cedo e saídas tarde, 5 anos de uma vida dedicada a um lugar que não o via. Porque era assim que Samuel era tratado. Não como um homem, não como uma pessoa com um nome, uma história, um valor. Era tratado como um objeto útil, como uma ferramenta que estava ali apenas para cumprir uma função. Na empresa, ninguém o chamava pelo nome.
Quando precisavam de algo, era sempre o mesmo chamado vago e desatencioso. Um simples "ou, você aí" ecoava pelo escritório, como se Samuel fosse transparente, como se sua existência não merecesse o respeito mínimo de ser reconhecida por um nome. Os colegas olhavam para ele sem realmente o verem. Passavam por sua mesa e fingiam que ele não estava ali. Nas reuniões, quando ele tentava compartilhar uma ideia, a conversa simplesmente continuava como se ele não tivesse falado nada. Era um silêncio ensurdecedor, aquele silêncio que diz muito mais do que qualquer palavra cruel poderia dizer. Samuel aprenderá a viver com isso. Ou ao menos, aprenderá a fingir que vivia. Mas havia um homem na empresa que não apenas ignorava Samuel. Ricardo era o gerente, e parecia ter uma missão pessoal em tornar a vida de Samuel ainda mais difícil. Ricardo era aquele tipo de pessoa que precisa diminuir os outros para se sentir grande. Ele tinha um rosto que parecia sempre carrancudo, olhos que nunca piscavam quando estavam fixos em alguém para derrubá-lo. E Samuel era seu alvo favorito. Toda semana havia uma cena nova. Ricardo chamava Samuel na frente de todo o departamento e apontava erros que talvez nem fossem erros. Ou gritava sobre tarefas que Samuel já tinha completado perfeitamente, fazendo parecer que eram desastres. Mas o pior vinha quando Ricardo abria aquele sorriso maldoso e dizia as coisas que Samuel nunca conseguia tirar da cabeça depois. Você não vai crescer aqui, Samuel. Você sabe disso, não é? Ricardo dizia isso de forma casual, como se fosse apenas uma observação óbvia sobre o mundo. Gente como você nasceu para obedecer. Você não tem o que é necessário para mais do que isso. E ele deixava aquele silêncio pairar no ar, permitindo que as palavras mergulhassem fundo na pele de Samuel, como facadas lentas que doem cada vez mais conforme o tempo passa. Samuel engolia seco. Toda maldita vez. Engolia seco e voltava para sua mesa. Engolia seco enquanto digitava números em uma planilha que ninguém nunca comentaria. Engolia seco enquanto via colegas que chegavam depois dele e saíam antes dele serem promovidos, elogiados, visto. E a cada noite, quando voltava para casa, Samuel carregava aquelas palavras como pedras em seu peito. Ele morava sozinho em um apartamento pequeno, onde as paredes eram finas e cinzentas como sua vida parecia ser. Não havia fotos na parede. Não havia plantas que ele cuidasse. Havia apenas silêncio, às vezes a televisão ligada para preencher esse silêncio. Samuel pensava frequentemente em desistir, em simplesmente não voltar à empresa no dia seguinte. Mas volta que volta, lá estava ele, às 6:30 da manhã, abrindo a porta do escritório vazio, ligando o computador, começando tudo de novo. Havia uma parte de Samuel que ainda acreditava que as coisas mudariam. Uma parte pequena e frágil que sussurrava nos momentos em que ele se deitava à noite e olhava para o teto. Talvez um dia alguém note. Talvez um dia seu trabalho faça diferença. Talvez um dia você seja visto. Mas essa parte estava ficando cada vez mais fraca. Os anos passaram dessa maneira. Samuel cumpria seu trabalho com precisão, porque era tudo que ele sabia fazer bem. Mas sua alma estava cada vez mais cinzenta, cada vez mais invisível. Ele se tornou a definição viva da invisibilidade. Um homem que passava pelos corredores de uma empresa grande e ninguém se importava em notar que ele tinha desaparecido. Então, numa noite chuvosa de uma quinta-feira comum, tudo mudou. Não foi uma mudança que Samuel planejou ou que alguém tivesse previsto. Foi simplesmente aquilo que os teólogos chamam de graça, ou aquilo que os cientistas chamam de acaso. Foi apenas um daqueles momentos em que o universo decide que é hora de uma história tomar um novo rumo. Ricardo, como frequentemente fazia quando estava com raiva ou agitado, ficou trabalhar até tarde naquela noite. Samuel tinha saído uma hora antes, cansado como sempre. Ricardo permanecia em seu escritório particular, bebendo o terceiro café da noite, pensando em estratégias de negócios que jamais sairia de sua cabeça porque Ricardo era daquele tipo de pessoa que se alimentava da própria ambição. Aproximadamente às 9 da noite, ele finalmente desligou o computador, apagou as luzes e desceu para o estacionamento subterrâneo, onde seu carro esperava por ele como sempre esperava. A chuva havia começado horas antes e não parou. Era aquele tipo de chuva que deixa as ruas brilhantes e perigosas, que faz os pneus perderem a aderência de forma impredizível. Ricardo estava nervoso enquanto dirigia, seus dedos tamborilando no volante, sua mente ainda dentro do escritório, ainda dentro da empresa.
Ele não estava prestando atenção como deveria. Sua mente estava naquele lugar onde pessoas como Ricardo sempre estão, um lugar que não é o momento presente. A curva apareceu mais rápido do que ele esperava. Ricardo girou o volante, mas era tarde demais. Seus reflexos não foram rápidos o suficiente. O carro derrapou na chuva, e por um segundo que durou uma eternidade, Ricardo sentiu o carro sair completamente do seu controle. Sentiu aquele pânico absoluto que toma conta de você quando percebe que não há nada que você possa fazer para parar o que está acontecendo. O carro bateu na mureta de proteção da estrada e quebrou através dela como se fosse feita de papelão. Por um momento, Ricardo foi suspenso no ar, voando, enquanto a chuva atravessava o para-brisa estilhaçado. Então, tudo foi escuridão e o som de metal se contorcendo, vidro quebrando, e seu corpo sendo jogado de um lado para o outro como uma boneca de pano. O carro chegou ao fundo da ribanceira, capotando uma vez, depois outra, finalmente parando de costas contra uma árvore. Ricardo estava pendurado pelo cinto de segurança, seu corpo inteiro dói. Havia sangue escorrendo pela sua testa, e ele podia sentir algo quente escorrendo por suas costelas. Seu braço esquerdo estava em um ângulo que nenhum braço deveria estar. Ele tentou gritar, mas o ar não saía de seus pulmões. Então veio o silêncio. Um silêncio ainda mais aterrador do que o barulho do acidente havia sido. Ricardo estava vivo, mas preso. Preso em uma ribanceira no meio da chuva, longe da estrada, longe de qualquer ajuda. Seu celular estava no chão do carro, quebrado. Não havia sinal mesmo se ele funcionasse. Ninguém sabia que ele havia saído da empresa. Ninguém sabia onde ele estava. Ricardo, que havia passado toda a sua vida sendo importante, sendo ouvido, sendo temido, estava agora completamente sozinho. E ele tinha certeza, daquela certeza que só vem quando você sente a morte ao seu redor, que ia morrer ali. Tempo passa de forma estranha quando você está assustado. Para Ricardo, pareceu que horas se passaram quando, na verdade, apenas alguns minutos haviam transcorrido. A chuva continuava caindo. Seu corpo continuava doendo. E ele continuava pensando que era o fim. Então, entre as árvores, havia uma luz. Uma pequena luz amarela que cortava a escuridão da noite chuvosa. Uma lanterna. Alguém estava descendo a ribanceira. No começo, Ricardo pensou que podia ser um anjo ou uma alucinação causada pelo choque e pela perda de sangue. Mas conforme a figura se aproximava, ele podia ver que era uma pessoa real. Uma pessoa que estava descendo uma ribanceira escorregadia e perigosa, sozinha, em uma noite de chuva, para ajudar alguém que estava preso em um carro. Enquanto a figura se aproximava, Ricardo conseguiu ver o rosto à luz da lanterna. Era Samuel. Ricardo tinha uma sensação estranha, como se todo o mundo tivesse virado de cabeça para baixo naquele exato momento. O homem que ele havia passado anos humilhando, o homem que ele havia dito repetidamente que nascerá para obedecer, que nunca cresceria, que não tinha o que era necessário para nada. Esse homem estava aqui, descendo uma encosta perigosa em uma noite chuvosa para salvar a vida dele. Samuel havia estado voltando para casa quando viu os faróis do carro desaparecerem da estrada. Ele não havia pensado duas vezes. Não havia chamado a polícia primeiro. Não havia ponderado sobre segurança pessoal ou sobre se o risco valia a pena. Samuel simplesmente parou, pegou a lanterna do seu próprio carro e começou a descer para ajudar. Agora, enquanto alcançava a porta do veículo destroçado, Samuel reconheceu o rosto machucado de Ricardo. Ricardo sussurrou o nome dele, e havia choque e confusão naquela voz. Samuel não respondeu com raiva. Não respondeu com as décadas de humilhação que ele carregava em seus ombros. Em vez disso, Samuel fez o que precisava ser feito. Tirou seu próprio casaco, um casaco que não era caro, que não era elegante, mas que estava quente, e usou-o para estancar o sangue que continuava escorrendo da testa de Ricardo. "Eu estou aqui", Samuel disse, e havia uma calma nessas palavras que vinha de um lugar profundo dentro dele. Uma calma que vinha de saber que ele era a pessoa certa, no lugar certo, no momento certo. "Eu vou ficar com você." E ele ficou. Samuel ficou ali, na chuva, segurando o casaco contra a ferida de Ricardo, falando coisas tranquilizadoras, dizendo que o resgate estava a caminho mesmo quando ele não tinha certeza. Ficou ali por mais de uma hora. Sua roupa estava encharcada. Seus dentes batiam de frio. Mas Samuel não se moveu.
Quando finalmente as luzes vermelhas e azuis dos carros de resgate apareceram na estrada acima, e os paramédicos começaram a descer com uma maca, Samuel recuou. Deixou que fizessem seu trabalho. Enquanto carregavam Ricardo, enquanto seu chefe era levado para a ambulância, Ricardo ainda tinha os olhos fixos em Samuel. Havia lágrimas escorrendo pelo seu rosto machucado, e não era apenas pela dor física. Eu fui injusto com você, Ricardo sussurrou enquanto era colocado na maca. As palavras saíram como um murmúrio, mas Samuel as ouviu claramente. Eu fui tão injusto. Samuel apenas acenou com a cabeça. Não havia nada que ele precisasse dizer naquele momento. Os dias seguintes foram estranhos. Ricardo foi internado no hospital com um braço quebrado, 2 costelas fraturadas e uma longa lista de hematomas que iriam levar semanas para desaparecer. Mas o que o machucava mais do que todas essas feridas era a verdade que havia se revelado durante aquela noite de chuva. A verdade de que o homem que ele havia menosprezado era mais humano, mais digno, mais nobre do que ele jamais seria. Samuel voltou à empresa no dia seguinte. Ele não sabia o que esperar. Talvez tudo ficasse como era antes. Talvez Ricardo, recuperado, voltasse aos seus velhos hábitos. As pessoas são assim frequentemente, prisioneiras de seus próprios padrões mesmo quando eles quase as matam. Mas não foi o que aconteceu. Uma semana depois, Ricardo voltou à empresa com o braço em uma tipóia. Ele estava magro, ainda estava ferido, ainda estava se curando. E ele caminhou diretamente até a mesa de Samuel, na frente de todo o departamento. Todos viram. Todos pararam de trabalhar. Havia um silêncio antenado no ar. Aquele silêncio que significa que algo importante está prestes a acontecer. Ricardo abriu a boca, e sua voz, que frequentemente era afiada como uma lâmina, estava tremendo. Esse homem salvou minha vida, ele disse, apontando para Samuel. Literalmente. Ele desceu uma encosta perigosa em uma noite de chuva e ficou comigo por horas até o resgate chegar. Ele poderia ter simplesmente passado direto. Ele poderia ter chamado alguém e deixado. Mas ele não fez isso. Ele ficou. Ricardo respirou profundamente, e havia humildade genuína em seus olhos agora, aquela humildade que vem quando você enfrenta exatamente quem você é. E eu falhei como chefe, Ricardo continuou. Eu falhei como pessoa. Eu tratei este homem, aquele que se mostrou ser mais nobre do que eu jamais serei, com desrespeito, com crueldade. E ele ainda assim me salvou. Naquele momento, a empresa inteira parecia ter se alterado. Os corredores que antes ignoravam Samuel agora ouviam. Os colegas que passavam por sua mesa sem uma palavra agora faziam contato com os olhos. Havia uma mudança na energia, uma mudança que você pode sentir mesmo que não possa explicar completamente. Uma semana depois, Samuel foi chamado para uma sala de reuniões. Ele não sabia por quê. Seu coração batia rápido. Estava acostumado a ser chamado para críticas, para ser humilhado, para ser diminuído. Mas desta vez, era para ser promovido. Samuel recebeu uma promoção, um aumento de salário e uma nova posição de respeito dentro da empresa. Mas mais importante do que todas essas coisas materiais, Samuel finalmente foi visto. Finalmente foi reconhecido não apenas pelo seu trabalho, mas por quem ele era como pessoa. E isso mudou tudo. Porque há uma verdade que nós esquecemos frequentemente em nossas vidas apressadas e focadas em nós mesmos. Há uma verdade que Samuel nunca esqueceu, mesmo quando o mundo inteiro o ignorava. E essa verdade é simples, mas profunda. Quem é ignorado hoje pode ser exatamente quem vai salvar alguém amanhã. Aquele que o mundo descarta pode ser o portador de uma graça que o mundo desesperadamente precisa. E às vezes, é preciso uma queda de uma encosta, uma noite de chuva, e um homem que conheceu a invisibilidade, para lembrar a todos nós qual é o significado real de ser humano. Samuel aprendeu algo durante aqueles anos de invisibilidade que Ricardo jamais aprenderia em todos os seus anos de poder. Ele aprendeu que a verdadeira força não vem de gritar o seu próprio nome. Vem de estar lá quando alguém precisa, sem esperar reconhecimento. Vem de fazer o que é certo, mesmo quando ninguém está observando. E quem sabe quantas pessoas foram tocadas por essa história? Quantas pessoas na empresa começaram a tratar seus colegas com mais respeito apenas porque viram o que aconteceu com Ricardo? Quantas pessoas começaram a ver aqueles que antes eram invisíveis? Samuel continuou trabalhando naquela empresa.
Ele continuou chegando cedo e saindo tarde, mas agora era por escolha, não por desesperação. E cada noite, quando saía pela porta, havia pessoas que o chamavam pelo nome. Pessoas que o viam. Pessoas que o respeitavam. E aquela pequena parte dele que nunca desistiu de acreditar que as coisas mudariam, finalmente podia descansar. Finalmente podia respirar. Porque a verdade que Samuel sempre soube, aquela verdade que o manteve de pé durante todos aqueles anos de escuridão, finalmente havia se tornado verdadeira para todos verem. Quem é ignorado hoje pode ser exatamente quem vai salvar alguém amanhã. E isso é uma lição que o mundo inteiro precisaria aprender.